Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, bem-vindos ao Lucas HC. E hoje, o vídeo de hoje, eu já estou anunciando há bastantes vídeos. Eu acho que já faz uns 6 vídeos que eu estou fazendo esse vídeo. Já estou prevendo, sempre prevo um pouquinho antes do vídeo acabar. Falo qual é o próximo vídeo. E o vídeo que eu sempre falo é sobre o Atelodonte, né? Sobre a nova série que nós estamos fazendo sobre os grandes animais, a Era do Gelo, a megafauna. E esse é o segundo episódio. Se você não viu o primeiro episódio, vou botar aqui embaixo. Mas também, se você quiser dar uma olhada também no vídeo aqui no canal, dar uma procurada que tá bem próximo. Não faz muito tempo que eu postei esse vídeo, acho que vai fazer umas 3 semanas que eu postei esse vídeo, não vai fazer muito tempo. Então, eu vou colocar aqui o link também aqui embaixo, mas se você quiser procurar pelo canal, pode ficar tranquilo, sem problema. Então, hoje o episódio vai ser sobre o Etelodonte, um dos animais mais ferozes, mais poderosos de todos. Um dos animais que intriga até hoje os paleontólogos. Intriga muito bem, o pessoal vive falando sobre ele por causa do seu apelido, o porco do inferno, né? Ele tem um apelido que bota medo em qualquer um, né? E dá para entender, você vai entender nesse vídeo por que ele tem esse nome e por que ele tem tanto reconhecimento. Antes de começarmos, já bota aqui o dedo no like, já bota também o dedo nos canal aqui para se inscrever aqui. Nós vamos chegar na meta de 100 inscritos. Nós vamos chegar na meta de 500 inscritos, que era o que eu tinha no meu antigo canal. Então, vamos lá, que eu tô contando com vocês. Então, bora começar esse vídeo. Bora lá! E, pessoal, esse aqui é o Etelodonte. Galera, como vocês estão vendo, é um bicho que, se você visse ele hoje, numa savana, né, num local, se você visse ele na rua, né, você iria correr pro outro lado, para outra direção, porque esse cara é tenebroso, é um medo gigantesco, galera. Ele é impressionante, é um animal que dá medo, é um animal como os paleontólogos, uma vez eu ouvi eles falando, que só a mãe iria amar esse animal, só a mãe iria amar, que, vou falar, é um animal que é tenebroso, galera, tenebroso. Galera, como vocês podem ver aqui, pessoal, ele é muito parente próximo dos porcos, o primo mais próximo dele é o porco. Na verdade, hoje, realmente, o parente mais próximo dele é o porco, mas ele também tem parentesco com as baleias. Olha só, ele tem parentesco com as baleias, que são primos distantes deles, e também parentesco com os hipopótamos, que é o mais próximo também, um pouquinho mais próximo também. Mas os porcos também são mais próximos para ele. Galera, o nome Etelodonte significa dente perfeito. Por que dente perfeito? Porque as que ele tem as exceções de dentes iguais a de um urso. O urso ele come tanto carne, tanto planta, tanto qualquer coisa assim, mais ou menos assim. Ele é onívoro. O animal também era onívoro. Ele comia carne e também comia plantas, né? Ele comia grandes animais, parentes próximos dos cavalos, rinocerontes e camelos, mas também ele comia também raízes, gramíneas, frutas, folhas e muitas outras coisas, né? Muitas pessoas foram vistas nos seus fósseis, né, os dentes lascados de comida de carne e aqui atrás dentes lascados de comer plantas. Então deduziram realmente que ele tinha a dentição muito boa, a dentição perfeita. Então não era o nome de Etelodonte, né? Como vocês podem ver aqui, né, aqui na imagem aqui, ele tem esse estilo de dentes. Nós temos os molares, os caninos e os incisivos. Ele também tem isso, mas ele é parecido com os dentes que um urso tem. O urso tem incisivos, esses dentes da frente, né? Esses dentes aqui, também conhecidos como dentes de Mônica, como eu gosto de chamar. Caninos, que são esses dentes mais pontudos que nós temos aqui do lado, né? Pré-molares, né, que são os dentes um pouco mais na frente, são um pouco mais afiados, são um pouco maiores, são esses dentes aqui mais ou menos na frente. Se vocês forem ver aqui, é uns dentes um pouco mais à frente, que estão pontudos. E os molares são os dentes que são mais escondidos. Estão aqui, acho que estão dois aqui, dão pra ver aqui certinho os molares. Eles são dentes que são bons para comer plantas, frutas, essas coisas. E a gente tem, né, se vocês forem ver, a gente tem aqui esses últimos dentes aqui. Os dentes de trás são os molares, né? E também a gente também tem o siso, mas eu não sei se o siso ele se enquadra no molar, mas eu tenho que ver isso aí. Mas se alguém quiser me corrigir aqui embaixo, pode me corrigir. Galera, então, vamos lá por tamanho, né? O tamanho do Etelodonte, ele tinha por volta entre de 2,8 de comprimento, né? 2,8 metros de comprimento e por volta de 2 metros de altura, né? Entre 1,60 e 2 metros.
né? Ele era um animal relativamente grande naquela época, era um dos maiores animais naquela época, e era imenso, gigante e é muito forte. Tirar aqui, né? Tirar o óculos, porque às vezes dá umas coisas estranhas. Vocês gostam mais de óculos ou sem? Bota aqui embaixo, né? E vamos lá. Ele também podia ter entre 250 quilos a 1 tonelada. Podia chegar por volta de 1 tonelada. Eles eram leves até, né? Alguns animais, naquela época mesmo, né? Por exemplo, o próprio Oligoceno, como o Paracetério, que tinha por volta de 10 toneladas e era enorme, maior do que um elefante, né? Tinha esse tamanho. E é impressionante que esses animais, eles caçavam animais muito maiores que ele, né? Parentes dos cavalos, o Chalicotério. Se você pesquisar o Chalicotério na internet, você vai achar que ele é uma preguiça gigante, porque ele tem o mesmo porte da preguiça gigante, né? Como eu sempre falo, né? Às vezes, como elas viviam muito no sul, elas, na verdade, eu acho que elas não existiam ainda, as preguiças gigantes não existiam ainda. Elas iam existir 2 tempos na frente, né? Acho que Pleistoceno, alguma coisa assim, né? Elas vivem até o Pleistoceno e vão viver até o fim do Pleistoceno. Um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre as datas, sobre as épocas, né? Eu acho que eu vou fazer esse vídeo sim, né? Às vezes eu posso falar sobre o Oligoceno, Mioceno, Eoceno, Pleistoceno, Plioceno, e às vezes vocês podem não entender, e eu vou fazer esse vídeo se vocês vão gostar, né? Então, continuando aqui, né? O Etelodonte, ele tinha uma peculiaridade interessante. Quando eles encontraram os primeiros fósseis, encontraram grandes rachaduras, machucados na região do pescoço, cabeça e pernas, nas pernas traseiras. Nas traseiras e também nas pernas dianteiras, mas nem tanto quanto as traseiras. Por isso que no primeiro momento, né, ele foi descoberto lá para a década de 1800, né, 1895, já estavam descobrindo esse animal, já estavam tentando descobrir o que era esse animal, né? Já foi dado a esse animal várias classes, né? Tipo, colocaram ele como parente das baleias, como eu falei ainda há pouco, parente dos porcos, que é realmente depois, muito tempo depois, foram colocados como parente dos porcos, parentes dos hipopótamos, parentes dos ursos, parentes das hienas, ainda mais, né? Pelo seu comportamento igual um urso, comportamento igual uma hiena, né? Igual um porco, né? Ele é como se fosse uma fusão de o tamanho de um urso com a agressividade de uma hiena, a força da hiena também e a cara de um porco. E a boca de um hipopótamo. Basicamente é isso, né? E vamos lá. Ele também era um animal que era um maior predador da época dele, do Oligoceno. Ele começou a viver lá no início do Oligoceno, por volta de 37 milhões de anos atrás. Pode ser um pouquinho antes também, né? Pode ser por volta de 38, 80, 38, por aí. Né? E foi lá se extinguir lá para o Mioceno, por volta de 28,4 milhões de anos. Mas tem hipóteses que ele pode ter vivido até 20 milhões de anos. Mas ainda estão descobrindo se é realmente verdade essa hipótese dele ter vivido entre 37/38 até 20 milhões de anos atrás. E é um significativo muito bom, é um tempo razoável e muito grande, né, de coexistência. E o tempo que o Etelodonte viveu, né, 38 milhões de anos até por volta de 20 milhões de anos, né, que foi o máximo que ele viveu, que o pessoal, os paleontólogos dizem que foi o máximo, né, Mioceno, início do Mioceno, é um tempo muito bom, né? Poucas espécies conseguem viver bastante. Por exemplo, esse animal aí que está aqui é o Hyenodonte, também conhecido como dente de hiena, né? Que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo dele, né? Posso falar sobre ele na temporada da Megafauna, né? Da Era do Gelo. Esse animal viveu 10 milhões de anos, né? Ele viveu só o Oligoceno, muito ressalva ter começado a viver no Eoceno, ter vivido no Eoceno e ter sido extinto lá no final do Oligoceno. Esse animal, como eu falei, viveu 10 milhões de anos, teve um reinado de 10 milhões de anos. E do nada ele desapareceu no final do Oligoceno, né? Porque ele era um predador de topo, era o maior predador, né? Os 3 maiores predadores daquela época eram os falsos dentes de sabre, o Hyenodonte e o Etelodonte. Ele era um predador de topo, um predador de topo. Só tinha 2 acima dele, Etelodonte e falsos dentes de sabre, os felinos, né? E ele desapareceu.
do nada. Ele desapareceu do nada. Sabe qual foi um dos principais motivos para ele ser extinto? O Etelodonte. O Ierodonte, ele precisava, pelo seu tamanho, ele precisava de grandes quantidades de comida, né? Como qualquer outro animal, precisa de grandes quantidades. E realmente, ele foi um dos principais causas do Ierodonte ter sido extinto. E o tempo que o Etelodonte viveu, né, 38 milhões de anos até por volta de 20 milhões de anos, né, que foi o máximo que ele viveu, que o pessoal, os paleontólogos dizem que foi o máximo, né, Mioceno, início do Mioceno, é um tempo muito bom. É um tempo muito bom. Né? Poucas espécies conseguem viver bastante. Por exemplo, esse animal aí que está aqui é o Hyenodonte, também conhecido como dente de hieno. Né? Que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dele, né? Posso falar sobre ele na temporada da Megafauna, né? Da Era do Gelo. Esse animal viveu 10 milhões de anos. Né? Ele viveu só o Oligoceno, muito ressalva ter começado a viver no Eoceno, ter vivido no Eoceno e ter sido extinto lá no final do Oligoceno. Esse animal, como eu falei, viveu 10 milhões de anos, teve um reinado de 10 milhões de anos. E do nada ele desapareceu no final do Oligoceno. Né? Porque ele era um predador de topo, era o maior predador. Né? Os três maiores predadores daquela época eram os falsos dentes de sabre, o Hyenodonte e o Etelodonte. Ele era um predador de topo, um predador de topo. Só tinha dois acima dele, Etelodonte e falsos dentes de sabre, os felinos. Né? E ele desapareceu do nada. Ele desapareceu do nada. Sabe qual foi um dos principais motivos para ele ser extinto? O Etelodonte. O Hyenodonte, ele precisava, pelo seu tamanho, ele precisava de grandes quantidades de comida, né? Como qualquer outro animal, precisa de grandes quantidades. E realmente, ele foi um dos principais causas do Hyenodonte ter sido extinto. E ele foi extinto, né? E vou falar a verdade, o Hyenodonte, ele caçava animais grandes. E eu vou dizer, o Etelodonte, ele era um bicho safado. Ele era um bicho safado, porque ele ia atrás das presas sozinho às vezes. Ele comia, ele ia atrás para comer. Mas ele pegava as presas que o Hyenodonte caçava e dizimava tudo. Ele esperava o Hyenodonte cansar, né? Ia atrás da presa, conseguir pegar, porque ele tinha potencial para isso, né? Ele pegava os animais, né? Ele ia lá e pegava. Depois que ele começava a comer, ele começava a se descansar, e o Etelodonte aparecia. Fala assim, não, essa carne é minha. Eu vou roubar. E isso, encadeando várias vezes, o Hyenodonte não conseguiu sobreviver, né? E acabou sendo extinto no final do Oligoceno. No Oligoceno, né? O início do Mioceno, né? Como muitos animais, né? Na crise do Mioceno, como eu gosto de chamar também, né? Que vários animais foram extintos, né? E eu vou explicar um pouquinho mais na frente com o Etelodonte, né? E o Etelodonte, ele era realmente um animal de topo, né? E vocês pensam, o que esse animal poderia acontecer? Só tem uma coisa para um animal, para um predador de topo, fazer ele cair no chão e ser extinto. Mudança climática. Né? Muito antigo mesmo, é mudança climática. É mudança. Né? No início do Mioceno, as qualidades de vida mudaram muito. Né? Começou a esfriar. Cada vez nesses tempos, nos próximos 3 tempos, começou a esfriar muito, muito. A imagem do Hyenodonte, se vocês não perceberam, tá uma planície, né? Tá uma coisa parecida com uma savana de hoje. E era igualzinho essa época, né? O Eoceno, o Oligoceno, o início do Oligoceno, eram florestas, grandes florestas, né? Com raramente ter uma planície, uma pastagem grande. Né? Mas no meio do Oligoceno começou a desaparecer as florestas, né? E começou no Mioceno a aumentar, né? O calor, né, desapareceu, começou a ficar mais frio, né? E vou dizer uma coisa, isso desencadeou uma grande extinção.
muitos animais que não se adaptavam a grandes secas, a grandes quantidades de ficar sem comida, água, né, começaram a se extinguir. Os animais começaram a crescer, os herbívoros começaram a crescer. E com isso, quando os herbívoros crescem, os carnívoros também precisam crescer. Né? Quando uma grande mudança acontece, né, no ambiente, eles precisam se adaptar. Né? Porque eu sempre falo, né, um animal só é extinto quando ele não consegue se adaptar. Ah, se vocês ouvirem em avião, peço desculpa, eu moro muito perto de um aeroporto. O aeroporto é bem próximo daqui, nem tão próximo, mas dá. Mas os aviões eles passam por aqui por cima, né, indo, voltando, né, porque é um aeroporto grande na nossa região, então realmente eles precisam passar. Então, se vocês ouvirem avião, peço realmente desculpa, né. Voltando ao que eu estava falando, né, os animais crescendo, as presas crescendo, os animais precisavam crescer. E muitos hetelodontes tiveram problemas, né? Um animal que precisava de grandes comidas, grande coisa. O hierodonte, o seu maior rival, que ele caçava só comida, precisava roubar a comida para ele conseguir, foi extinto, né? Não tinha mais ele, né? Então o que aconteceu? Muitos hetelodontes foram extintos e ele desapareceu do registro fóssil, né? Mas calma, meus caros amigos. Como eu sempre falo, o hetelodonte pode ter sido extinto, mas alguns sobreviveram e viraram uma coisa pior, uma coisa maior, mais feroz, mais forte. O dino-raios. O porco do inferno virou o porco exterminador. E isso vai ficar para o próximo episódio, que eu vou falar sobre o dino-raios, o porco exterminador, né? A parte 2 do hetelodonte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da história do hetelodonte, né? Com uma pontinha para o próximo episódio, o dino-raios, o porco exterminador, né? Espero que vocês tenham gostado, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like legal e não se esqueça de se inscrever aqui nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo, né? Instagram, TikTok, Twitter, porque eu não mexo no Twitter, um dia eu posso explicar isso pra vocês, eu não tenho Twitter, eu não mexo no Twitter há 6 anos. É sério, gente, eu não mexo no Twitter há 6 anos. Acho que 2016? Acho que 2016. Ah, 2016. Eu acho que foi 2016, dá 6 anos. Eu acho que dá 6 anos. Eu sou péssimo em matemática, cara. Eu acho que dá 6 anos. Eu acho que eu não mexo no Twitter desde 2016. Facebook há 5 anos, né? 5 anos consecutivos, né? Porque eu tive que mexer no Facebook ainda há pouco tempo atrás, né? Mas, né? Me sigam lá que vai ser muito bacana. Eu sempre posto alguma coisa quando vai sair vídeo. Espero que vocês vão lá me seguir, bacana, bastante. E lá no TikTok eu posto vídeos sobre conteúdos diversos, sobre muitas coisas, vocês podem gostar bastante. Então, até mais, pessoal. Como eu sempre falo, o Lucas TV pode ter sido extinto, mas alguns sobreviveram e viraram Lucas HC. Tchau, pessoal! Até mais!